Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O Oscar é o novo reforço do São Paulo para a próxima temporada. E o Wendel Montiel também pode chegar. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Falar sobre o São Paulo, mais especificamente do futuro de Oscar, que enfim virou jogador do São Paulo. O anúncio ainda não aconteceu, mas o meio atacante de 33 anos de idade já passou até por exames médicos nessa segunda-feira. Contrato de 3 temporadas, salário na casa de R$ 1,5 milhão por mês, assim como o Lucas Moura. O Oscar ainda vai ter direito a alguns bônus atrelados a esse contrato, que estão ligados a metas. Reforço super importante de alguém com quem o São Paulo, ou por quem o São Paulo batalhou por meses. O presidente Júlio Casares tenta a contratação do Oscar há pelo menos 3 janelas, telefonando, ligando, conversando, batendo papo também com Juliano Bertolucci, o representante do atleta. Esse processo de convencimento também precisou contar com apoio e com ajuda para convencer a esposa do Oscar, que preferiria voltar para a Europa ou se acertar com o clube dos Estados Unidos, de olho na criação dos filhos no mercado, no continente ou no país americano. Diante da enorme repercussão positiva e do carinho que o Oscar e a esposa receberam de torcedores do São Paulo nesse período de férias aqui na capital paulista, o Oscar e a esposa se convenceram de que a volta seria bacana. Lucas Moura também teve um papel importante, batendo um longo papo com o Oscar e mostrando que o retorno dele e da família foi super positivo. O Oscar topou voltar 14 anos depois ao Morumbis, e ele retorna para acabar com aquela rusga da forma como ele saiu. Você lembra que o Oscar chegou a recorrer à justiça para se mudar para o Internacional, depois o Colorado foi multado em 14 milhões de reais. 100% dos salários do Oscar serão pagos pelo São Paulo. Tricolor que também está tentando a contratação de Montiel, lateral direito, que pertence ao Sevilha, mas aí tem uma informação importante: o Monterrey entrou na disputa, clube mexicano topa bancar um valor para a compra do jogador. O São Paulo tinha ideia de pegá-lo por empréstimo. O São Paulo está muito perto de acertar a contratação do meia Oscar. Quem vai contar pra gente como que tá essa negociação é a minha querida Marina Buffon. Eu só acredito vendo, hein? Oi, Mi, é verdade sim, viu? Ó, o Papai Noel tá chegando aí para a torcida do São Paulo, tá prestes a receber essa super notícia do retorno do Oscar pro futebol brasileiro, pro futebol que o revelou aí pro mundo, pro São Paulo. A gente lembra, né? O Oscar, inclusive, deve estar se perguntando, deve estar gostando dessa movimentação também, porque ele saiu do São Paulo lá em 2008, 2009, um pouco aí brigado com a torcida, vamos dizer assim, deve estar gostando dessa movimentação para trazê-lo de volta, justamente num período em que São Paulo está precisando aí de meio-campistas, e ele, como a gente já sabe, jogando no São Paulo, jogando fora do Brasil e também jogando pela seleção, sempre muito bom em campo. Agora é o seguinte, o São Paulo está precisando de algumas burocracias ainda para concretizar esse acerto. Informações aqui apuradas pelo nosso time de reportagem do site gazetesportiva.com, entre eles do Marcelo Baceggio. A gente lembra que esse acordo deve ser por 3 temporadas, então válido até 2027, e o São Paulo estaria disposto a pagar todos os salários e valores aí de metas a serem batidas pelo Oscar, sem a necessidade de ajuda de um patrocinador ou de um investidor, lembrando que o Oscar está livre no mercado, ele terminou seu contrato lá no futebol chinês, está livre no mercado, portanto chega sem nenhum custo adicional aí para o tricolor em caso de concretizada essa negociação. Ele ainda vai passar por exames, ele está aqui no Brasil passando férias junto com a sua família que inclusive foi muito importante para essa decisão, porque provavelmente ele também recebeu outras propostas, inclusive do mundo chinês, mas resolveu ficar aqui em São Paulo, voltar para o seu clube que o revelou para o futebol. Então deve ser mais ou menos isso, não foram divulgadas aí nenhuma questão de salário que ele vai ser pago ou não, mas a gente sabe que o salário dele deve estar entre os mais altos aí desse elenco do São Paulo, junto do Lucas Moura e também do Caleri. Então esse presente de Natal, Mi, tá prontinho aí para ser anunciado, mas como eu disse, ele precisa passar pelos exames, exames esses que o elenco tricolor já passou, porque a pré-temporada do São Paulo vai acontecer nos Estados Unidos, então eles já realizaram esses exames. O Oscar então deve passar aí nessa semana por esses exames. Agora, mudando um pouquinho, a gente tem também um outro nome que pode chegar no São Paulo, tá um pouco mais difícil, justamente por conta de um clube
do qual ele pertence, que é o Porto. O Wendel, lateral esquerdo, o São Paulo aí nessa busca por laterais, seja na lateral direita, seja na esquerda. O Wellington acabou o contrato, está saindo do São Paulo, e o Wendel já está basicamente acertado com o São Paulo, questão de contrato, questão de salário, mas o Porto está fazendo um jogo duro para liberar o jogador, que ainda tem 6 meses de contrato. São Paulo chegou a incluir aí o Moreira, que é lateral direito, mas chegou a incluir nessa negociação, tentando esse empréstimo, mas o Porto quer uma compensação financeira. São Paulo está aguardando, então, uma resposta aí, mas está bastante otimista com essa possível contratação de um setor que o São Paulo está precisando bastante, né? Obrigada, Má, por todas as informações. Alex e Alexandre Silva. Alex e Alex também, porque você é praticamente um Alex, Silvestre. As informações de São Paulo. Vamos começar aí pelo Oscar. Então, ao que tudo indica, ele vem mesmo. Posso fazer uma pergunta para o Alexandre Silvestre? Pode. Porque ele fala para o mundo inteiro que é São Paulino e já tem uma idade que faz... Eu sou. Então, ele tem a idade, uma idade que dá para a gente pensar como torcedor do São Paulo, que viu a saída do Oscar e que se lembra bem, porque os jovens de 20 anos, 25 anos, não vão lembrar de coisas que aconteceram 15 anos atrás, assim, né? Não vão lembrar. Mas quem é um pouquinho mais velho, de 30 anos para cima, vai lembrar que o Oscar saiu pelas portas dos fundos, praticamente, do São Paulo. Litígio, foi pro Internacional, né? E fez questão de sair, forçou a barra para ir embora. E largou o São Paulo, virou as costas e foi embora. E agora ele retorna. Como é que esse grupo de São Paulinos mais experiente está digerindo esse retorno do Oscar, o Silvestre? Bom, eu não vou falar por mim, vou falar pelo todo, pelo que eu sinto aqui nos meus grupos de amigos são paulinos da minha idade e tal. Uma parte não está gostando muito da ideia, não, por conta disso, mas é bom a gente lembrar, eu não vou fazer juízo de valor da saída do Oscar, que ele também teve as razões dele para entrar em litígio com o São Paulo. Teria assinado um contrato que não foi muito positivo para ele, aí queria ser vendido, enfim, foi para a justiça e através do Internacional depois foi parar no Chelsea. Então, o que eu sinto no termômetro dos São Paulinos da velha guarda ou da minha geração, vai casa dos 50 anos, primeiro, tem essa questão ainda emocional, que só aí 2 gols contra o Corinthians, contra o Palmeiras, um título isso vai embora. Resolvem o problema. E tem a questão que eu acho que é mais relevante. O Oscar vai entregar o quê? O Oscar, ele é um dos jogadores mais bem pagos do futebol mundial nas últimas temporadas lá na China. O Oscar podia ser a SAF do São Paulo. O Oscar tem mais dinheiro que o São Paulo, se vacilar. Ele vai ter fome para jogar? Porque lá na China ele estava jogando bem. Ele tem números espetaculares. Participação direta em gol a cada jogo, pelo menos uma. Ele tem 40 e tantos gols, 12 assistências em 50 jogos numa temporada. Agora, qual é o nível do futebol chinês? Na China ele sobra. Eu não tô vendo, ele é ídolo lá do time Quero ver dele, no Paulistão. o Xangai. Agora, se ele tiver fome, vontade, talento ele tem, ele foi um bom jogador, ele é um bom jogador. Se ele entregar 80%, 70% do que ele já entregou no futebol europeu, por exemplo, ele jogou na liga mais importante do mundo, no Chelsea, na Premier League. Então, se ele jogar o que ele já jogou, o São Paulo vai mudar de patamar no meio campo, sem como dúvida. ele está há muito tempo na China e que não é um futebol, né, tão competitivo e técnico e qualificado. Até outro dia. Foi mais, uns anos atrás. Mas então, tem que ver de que maneira ele chega em relação à sua adaptação ao futebol brasileiro. Sabe jogar, ele sabe jogar. Mas quando o cara está muitos anos acostumado com um outro nível de dificuldade, tem que ver se ele consegue se readaptar rapidamente. Eu acho que consegue, mas é uma incógnita, né? E não só a dificuldade do jogo, né? Porque aqui o jogo é diferente, mas tem todo o entorno do futebol que é bem diferente daquilo que ele está vivendo lá. Ele não deve ter muita pressão lá, negócio de imprensa, de torcida, com todo respeito ao futebol chinês. Aqui é aquela coisa, né? É crítica, é torcedor lá, pegando no pé. Quando falam, eles não devem entender céu nada. e inferno. Estão falando mandarim. Bom, o São Paulo vai bancar uma contratação como a do Oscar. Ok, o São Paulo tem feito aí, portanto, uma limpeza absurda no elenco, né? Como o que eu sempre achei que um clube tem que fazer, né? Para buscar grandes jogadores, né? Então, o São Paulo está, em tese, está se livrando, né? Em tese, porque um ou outro ainda não está confirmado que vai sair mesmo. Mas, em teoria, são esses jogadores. Rafinha, o Jamal Lewis, o Wellington, que é o lateral esquerdo, né? Que já, né, fim de contrato, né? Também, esse aí cansou o mundo, né? Esse aí já vai tarde também, né? O Matheus Belém, o Pedro Vilhena, o Rai Ramos, esse também nem chegou, nem precisava chegar, né? Também.
A volta de quem não foi. O Wellington Rato, né? O Rodrigo Nestor, o Michel Araújo, o Lisieiro, o Orejuela, né? Puxa vida, gente. O Orejuela, gente, ainda estava no São Paulo pagando salário pro Orejuela. É isso mesmo, né? O Exson Mendes, né? O Luan, né? O volante, o Caio Matheus, né? O Galopo e o Nicão. Então, esses jogadores de São Paulo, na verdade, está se livrando deles. Em teoria, sobra uma grana aí para o Tricolor investir, né? Na minha opinião, né, se dá para eliminar vários jogadores do elenco que não estão rendendo, tá correto, isso tem que fazer. Nesse sentido, acho que essa reformulação do São Paulo tá indo muito bem no sentido de livrar o elenco de jogadores que não entregavam tanto assim como muitos esperavam que eles entregassem e que custava, de certa forma, um valor muito alto para os cofres do clube. Ok. O problema é que o São Paulo agora precisa ir ao mercado. E até em virtude dessa leva de jogador que está saindo do São Paulo, a gente precisa concordar que o São Paulo de fato vai ao mercado. Agora, tem que sinalizar esses movimentos, inclusive em termos de qualidade, né, ao ir ao mercado. O nome do Gonçalo Montiel, né, é o nome de um jogador aí que foi sondado, que teoricamente foi oferecido ao São Paulo. Naquela linha, é oferecido quando os empresários sabem que o clube quer contratar um jogador, né? O São Paulo está no mercado, então os nomes vão aparecendo. O São Paulo teria desistido do Montiel, né, em virtude dos valores que envolvem essa negociação, tá? O Sevilha quer, traduzindo para reais, 28,7 milhões, né? E assim, o São Paulo considera isso um valor muito alto, né? Além do que, o São Paulo não tem a menor condição de emprestar, de pedir esse jogador emprestado, porque a equipe do Sevilha não quer emprestar, quer negociar em definitivo o lateral que tem 27 anos de idade, tá? Vamos lá, gente. Assim, o Montiel vale 27,8 milhões de reais? Vale. Vale sim. É jogador que tem bola, que na minha opinião é um valor até baixo para o jogador com a qualidade de Montiel. Montiel, quando jogava aqui na América do Sul, era um dos melhores laterais do mundo em atividade, tá? Não era do continente não, era do mundo. Jogava muito pelo River Plate, um jogador que tem todos os fundamentos muito bem trabalhados, é um jogador que trabalha muito o apoio e com qualidade, é um jogador que tem uma capacidade também de fazer cruzamentos como poucos o fazem, né? O cruzamento dele tem um padrão altíssimo de acerto, além do que era um jogador que conseguia fazer uma recomposição também de muita qualidade. O Montiel é um jogador de corredor. O que significa isso? Não é um jogador de meio corredor, não é um lateral pela metade, é um lateral que pode atuar, que atua bem defensivamente, é um lateral que atua bem também ofensivamente. Portanto, um lateral completo de corredor, tá? E que tem, de fato, muitas grandes características no seu jogo, como por exemplo o passe curto, passe médio e também o cruzamento, que é muito certeiro, tá? O Montiel também é o dono do corredor, né? Completamente. O lateral Montiel, contudo, no Sevilha não teve tantas oportunidades assim, né? Então ele vai deixar o clube, evidentemente. O Monterrey do México já sinaliza também que está interessado pelo jogador, sobretudo depois da teórica desistência do São Paulo. Vamos imaginar que essa quase desistência, né, ou quase não contratação, né, seja semelhante à do Oscar e que no fim das contas o São Paulo consiga trazer o Montiel, tá? Porque o São Paulo tem que fazer esforços em torno de jogadores como o Montiel, que de fato é diferenciado. José Novales, me indica então um jogador alternativo ao Montiel que pode chegar para detonar, tá? Para ser o cara no São Paulo. Eu vou falar para você daquele que foi o melhor lateral atuando na Argentina em 2024. Brutal, assustador. O cara é um terror, o cara toca terror mesmo para as defesas do adversário, tá? É um garoto de 23 anos apenas, lateral direito do Vélez Sarsfield, tá, gente? 23 anos, o Joaquim, né? Garcia, né? O Joaquim, né? Garcia, né? Do Vélez Sarsfield, 23 anos, 1,82 m, tá? 1,82 m. É um lateral forte, muito bom defensivamente, que, na minha opinião, pode ser improvisado em algumas situações como zagueiro, inclusive, tá? E, olha, gente, é espantoso isso. Ele teve, tivemos ali, se não me engano, 4 jogos do Vélez Sarsfield, que ele foi colocado na lateral esquerda. O cara jogou um absurdo também, tá? Um absurdo, mas o que mais chama atenção no Joaquim Garcia é a sua personalidade, tá? Um garoto que chegou tomando completamente a posição, né? Ninguém toma mais dele, tá? E em qualquer jogo, em qualquer situação, ele é o cara que leva o time. Quando ninguém mais está conseguindo jogar, o Joaquim Garcia é aquele cara que leva o time para frente. Ele chega
muito forte na frente, é também um lateral que consegue entregar muito bem nessa questão no quesito aí de passe, né, de cruzamento, e foi o melhor lateral da Argentina em 2024. É brutal. Vamos pensar, só para você ter uma noção aqui, tá? O segundo colocado lá na Argentina ficou anos-luz atrás do Joaquim Garcia. O terceiro colocado nem se fala. E eu diria para você muito mais. Ninguém na América do Sul jogou mais na lateral direita em 2024 do que o Joaquim Garcia. Ninguém. Então esse é o jogador que o São Paulo tem que pensar em contratar, tá? O contrato dele vai até 26 com o Vélez, é um contrato longo também, então o São Paulo vai ter que bancar ali, colocar dinheiro. Segundo sites de precificação, dentre eles o Transfer Market, né, o valor estaria em 3,2 milhões de euros, tá? Eu acredito que né, esse preço está super valorizado, acho que dá para bancar 2,7 milhões de euros pelo Joaquim Garcia e contratá-lo junto ao Vélez Sarsfield. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então, o meio-campista Oscar é o novo reforço do São Paulo para a próxima temporada. Alguns torcedores não gostou muito, né, pessoal? Até porque no passado o Oscar trocou, né, o tricolor pelo Internacional. Mas, na minha opinião, ele é um ótimo reforço, até porque o São Paulo não tem dinheiro, né, pessoal, para adquirir um jogador, comprar os direitos econômicos de outro jogador que chega, né, e o Oscar está livre no mercado, o São Paulo vai pagar apenas seu salário. O São Paulo não deve ter parceria, né, pessoal, para pagar o salário do Oscar, o tricolor vai bancar sozinho. Na minha opinião, um ótimo jogador. Eu vi alguns jornalistas, alguns torcedores falando, né, que agora tem um quarteto para jogar, Luciano, Lucas, né, Caleri e Oscar. Mas na minha opinião, né, pessoal, eu particularmente não gosto desse time. Vejo um time muito veterano. Acho que o Luciano tem que ser banco nesse time do São Paulo. É um jogador decisivo, né, pessoal? Foi artilheiro da equipe no ano, mas não fez uma boa temporada. A não ser que o Zubeldia mude a formação, né, pessoal? O Luciano joga ali como segundo atacante. Mas para a próxima temporada eu vejo o William Gomes, né, pessoal, ganhando essa titularidade do São Paulo, jogando pelo um lado. O Oscar no meio, e do outro lado, né, pessoal, tem o Ferreirinha ou o Lucas Moura. Acho que o Lucas Moura deve ganhar, né? E de centroavante, né, pessoal, eu acredito muito ainda no Caleri, apesar dele ter terminado a temporada abaixo, né, pessoal, mas eu acho que o Caleri é muito mais jogador que o André Silva. O Zubeldia queria outro centroavante, né, pessoal, mas acho que não vai acontecer, até porque no ano que vem o Rian Francisco deve subir, né, pro profissional também. Pelas pontas também, né, pessoal, acredito que o São Paulo não vai trazer outro jogador, apesar da saída, a possível saída do Hélio Rato, né, pro Vitória, mas o São Paulo tem o Ferreirinha, né, tem o Lucas, tem o Eric, tem o William Gomes, tem o Henrique Carmo, né, se ele não for sair para o PSV. Então o São Paulo já tem vários atacantes, né, pessoal, no elenco. Então o São Paulo tenta trazer ainda um lateral esquerdo, né, pessoal, e um lateral direito. Na lateral direita, né, o São Paulo sondou o Montiel, mas viu altos valores, né, pessoal, pedido aí pelo Sevilha. Então o São Paulo deve buscar outros nomes, né, no mercado. E o São Paulo e o Porto, né, pessoal, ainda não chegaram a um acordo para a liberação antecipada do lateral esquerdo Wendel, que tem contrato com o clube português até junho de 2025 e não está jogando. O tricolor tem mantido contatos frequentes, né, com o Porto, mas encontra dificuldades, né, para concluir a negociação. O clube português aguarda para saber se pode ganhar dinheiro com o jogador no mercado de transferência. Nos bastidores, né, o São Paulo e o Wendel já têm um acordo, mas a situação entre os clubes, né, está travada. O Porto gostou, né, da inclusão do lateral Moreira para um empréstimo de 18 meses, conseguiu um valor considerado bom fixado para a compra, mas ainda quer receber uma compensação financeira, né, significativa para liberar o Wendel. O tricolor bate o pé por um negócio sem custos. O jogador não tem atuado pelo Porto, mas nessa semana, né, o lateral esquerdo Francisco Moura sofreu uma torção no tornozelo esquerdo. Ele via sendo reserva imediato de Galeno, titular do setor. Assim é possível que o Wendel volte, né, a ser relacionado. Ele não joga desde 20 de outubro. Então a negociação, né, pessoal, entre Porto e São Paulo pela vinda do Wendel e a ida do Moreira por empréstimo está travada. Vamos ver se o São Paulo consegue avançar, né, nos próximos dias nessa negociação, até porque é uma posição, né, que o São Paulo precisa muito de 1 até 2 jogadores, né, pessoal? Até porque na lateral esquerda o Elton foi embora, o Jamal Lewis não deve jogar mais pelo São Paulo, o tricolor tem apenas o jovem Patrick, né, pessoal, que não passa muita confiança. Eu já falei alguns vídeos atrás, se eu fosse São Paulo, eu tentaria trazer até 2 laterais esquerdos,
Mas já que o São Paulo não está conseguindo trazer nenhum, né, pessoal? 2 fica muito difícil. Então vamos ver se o São Paulo consegue fechar, pelo menos com o Wendel, né, que na minha opinião é um ótimo reforço, chega para tomar conta ali da posição. E o São Paulo e o Santos ainda estão em período de negociação por Galopo, um meia que não terá espaço com o Zubeldia em 2025 e que pode se transferir por empréstimo, né, para o Santos. A ideia do São Paulo é ceder o jogador por 1 ano, com uma compra obrigatória já engatilhada em caso de cumprimento, né, de uma meta mínima de jogos disputados, considerando, né, a presença em 45 minutos em campo ou mais. Num primeiro momento, né, o Santos sugeriu que a compra ocorresse em caso de 80% dos jogos, mas o tricolor sugeriu 50%. A tendência é que o acordo saia por cerca de 60%. Apesar do debate, há um certo otimismo para que essa transferência seja concluída nos próximos dias. Então, o meio-campista Galopo, né, pessoal, deve se transferir para o Santos. Na minha opinião, ele é um bom jogador, galera. Acho que ele vai se destacar no Santos. Mas já que ele não tem muitas oportunidades com o Zubeldia, né, pessoal? Então fica parado aí no elenco. Então é importante sim o São Paulo emprestar o jogador para tentar fazer uma venda no futuro, né? Ele deve ser emprestado com obrigação de compra, né? Caso algumas metas sejam cumpridas. Então o São Paulo deve recuperar um pouco do investimento no jogador, né, pessoal? Até porque o Galopo foi a maior compra do São Paulo na história. Na minha opinião, não é para tudo isso, né, o jogador, mas mesmo assim é um bom jogador, né, o Galopo. O São Paulo deve ter outras saídas também, né, pessoal? O Ayrton Rato está indo para o Vitória. Alguns torcedores não gostou muito, né, pessoal, da saída do Ayrton Rato, mas eu acho um bom negócio para o São Paulo, até porque assim o William Gomes, né, alguns jovens atacantes do São Paulo vai ter mais oportunidades. O Ayrton Rato foi muito importante na temporada passada, né, pessoal, mas nessa não rendeu muito. O Nestor também, né, pessoal? O Nestor e o Michel Araújo está de saída para o Bahia, né? O São Paulo deve emprestar o Nestor e vender, né, o Michel Araújo para o Bahia. Alguns jogadores também que não vão fazer tanta falta, né, galera? Até porque o Nestor nunca rendeu muito com a camisa do São Paulo, apesar daquele gol, né, na final da Copa do Brasil. O único problema, né, que o São Paulo esperava receber até 10 milhões de euros, né, numa venda para o Nestor para a Europa, mas isso não aconteceu, né, pessoal? Então ele deve se transferir para o Bahia, né? O Michel Araújo também o São Paulo vai vender, né, pessoal? Em torno de 17,3 milhões de reais. É um jogador importante, né, galera? Até porque poderia ser improvisado ali na lateral esquerda. Então, mas já que vai ser vendido, né, pessoal? O São Paulo vai conseguir receber uma boa grana para esse jogador. Até porque o São Paulo precisa, né? Deve terminar o ano com um grande prejuízo, o ano de 2024. O Tricolor espera fechar o 2025 superávit, né, de 44 milhões de reais. Mas vamos ver, né, pessoal? Até porque esse ano o São Paulo não investiu muito e mesmo assim ficou com prejuízo. E outro jogador que deve deixar o São Paulo, pessoal, é o volante Lisieiro. Eu falei alguns vídeos atrás, né, que se eu fosse São Paulo não renovaria nem com o Lisieiro, nem com o Luiz Gustavo. Até porque o São Paulo já tem vários volantes no elenco, né, pessoal? O Pablo Maia volta ano que vem, o Alisson já retornou, né, de lesão. Tem o Marcos Antônio, tem o Bobadilha. O São Paulo também tenta fechar um pré-contrato com o Thiago Mendes, né, que deve chegar livre no mercado no meio do ano. Então, outros jogadores que devem deixar o tricolor, né, pessoal? O Orejuela, o Jackson Mendes. O Nicão, né, que estava emprestado para o Atlético Paranaense, não deve renovar com o São Paulo. O Jamal Lewis, né, que deve passar por cirurgia, também não deve voltar ao tricolor. Então o São Paulo tenta aliviar a sua folha de pagamento, né, galera? Até porque o São Paulo espera aliviar a sua folha em 1,5 milhões de reais no ano que vem. E com a chegada do Oscar, né, pessoal, e possivelmente do Wendel e do lateral direito, o São Paulo vai ter que fazer várias saídas. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E até a próxima!